perceber o que é que cada junta de freguesia pensa fazer com cada escola, com cada edifício, para percebermos, não é? Porque depois criam-se estas ordens de trabalho que depois é tudo a despachar, ninguém quer conversar sobre nada para perceber quais são os projetos, porque podemos ter situações, infelizmente, de que não há projetos, que, digamos, o esvaziamento do interior é tão grande que às tantas há edifícios e não há projetos. Mas é interessante perceber o que é que cada junta gostaria de fazer. Finalmente, a mim confunde-me sempre, quando nós começamos aqui a fazer distinções, e isto tem muito a ver com tudo, com os hospitais, com a gestão empresarial, com as juntas, com as câmaras. Sim, o património é todo público. O património é todo público. O património o estar depois a definir como se houvesse aqui uma oposição, um conflito. O património é público, são escolas que eram públicas. O depois estamos a discutir, a menos que se imagine que vamos chegar a um ponto, imaginando que não é uma solução de comodato, mas uma solução de ação, não sei se o termo técnico, que as juntas vão precisar de vender esses edifícios para saldar dívidas. Porque senão, se a discussão é ficar sempre dentro da esfera pública, municipal ou das freguesias, a mim parece-me que é uma discussão que eu não estou nessa discussão. O que eu gostava é que nós não tivéssemos perdido o interior do interior, não é? E foi uma peça essencial o encerramento de escolas, e há muitos autarcas que agora, em conversas mais restritas, vão admitindo que não souberam perceber bem até onde a coisa ia. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, por favor. Muito obrigado. De facto, esta sugestão do Sr. Presidente da Assembleia, com a qual eu concordo, de abordar desta forma rápida estes assuntos todos, terá levado também a que duas das intervenções levam-me a concluir que não leram as propostas. Porque se tivessem lido as propostas, tinham percebido que está expresso em cada uma das propostas qual é o período de cedência da escola, e na cláusula 5ª diz que o prazo de vigência, o presente contrato tem a duração de 10 anos, está prevista como é que pode haver resolução do contrato de comodato, e está previsto ao fim a que destina a Junta quando solicita para um fim específico. E só para dar de exemplo, para então não estar de uma forma exaustiva a vermos caso a caso, o primeiro, a Junta Freguesia de Vila Rio da Raia pediu à Escola de Vila Miã para lá instalar um centro de convívio. E isto está expresso em relação a cada um dos pedidos de cada uma das juntas de freguesia. E em regime de comodato, e porquê, e não de passagem de património para as juntas de freguesia? Faço minha a explicação do Sr. Deputado Manuel Cunha. Não corremos nenhum riscos, absolutamente nenhuns, se o património se mantiver na esfera pública. É da Câmara Municipal, está comodatado por 10 anos a cada uma das juntas de freguesia que assim solicita. Não corremos qualquer risco de amanhã um executivo de uma freguesia, por alguma razão, querer transformar o património em receita. Esse risco não se corre, porque pode correr-se, a qualquer momento se podia correr A Câmara pode fazê-lo como? Mas a Câmara está a querer salvaguardar o seu património fazendo em comodato. O que quer dizer que claro que a Câmara a qualquer momento pode vender o património, mas a Câmara, ao fazer em regime de comodato às freguesias, está a dizer que não é essa a sua intenção. Não é essa a sua intenção. E fiquem descansados que quem estiver aqui, fiquem descansados quem estiver aqui daqui a 10 anos,
se a Junta de Freguesia respectiva quiser continuar, não haverá nenhum Presidente da Câmara que lhe o queira retirar. Até porque, em alguns casos, ainda sem acordo de comodato, têm sido feitos investimentos em valor significativo e transformados os edifícios e que não é expectável que amanhã haja alguém que queira retirar esse património do uso exclusivo da freguesia. Que bom era que tivéssemos que revogar alguns destes acordos, porque houve retoma de dinâmica populacional e as escolas pudessem vir a fazer falta novamente para aquilo que elas foram criadas. Muito obrigado, Sr. Presidente. Deputado Anselmo. Sr. Presidente, eu espero que não entre por estes caminhos quando o senhor afirma que não leram as propostas. Eu espero que não entre por estes caminhos, porque eu li a proposta. Mas há uma coisa que o Sr. Presidente tem que saber. A nós aqui cabe-nos colocar quaisquer dúvidas, por mais ridículas que pareçam. E cabe-nos aqui fazer com que o Executivo se comprometa claramente, que o diga claramente, porque os 10 anos podem ser anulados a qualquer momento. E a Câmara que diz que a Junta de Freguesia pode vender o património, ela de per si também pode vender o património. Nós queremos é isso, Sr. Presidente. Eu li as propostas, sabe? Agora, eu quero que o Sr. Presidente diga aqui na Assembleia Municipal, que fique registado em ata, que tudo fará para cumprir esse compromisso e que as juntas de freguesia até podem fazer algum investimento naquele património edificado e que não sairão prejudicadas. É só isso, Sr. Presidente. E nunca mais me diga que eu não leio os documentos. Esse tipo de acusação, e ainda sem demonstração, eu não admito. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Deputado Nunes Vaz tem a palavra. Muito boa tarde. Eu até fiquei admirado porque disse que não li a proposta. Se alguém que não leu os documentos não fui seguramente eu, e já demonstrei aqui que os li todos, sem exceção. E já dei provas de que foi afinal, se calhar não fui dos poucos que os leu de fio a pavio. E este também eu li de fio a pavio. E, como compreenderá, eu conheço bem o enquadramento jurídico de um contrato de comodato. Presumo que saberá que sei isso adequadamente. Ou seja, o que eu digo relativamente ao contrato de comodato é uma coisa muito simples, que é, primeiro, é para aquele fim específico que está ali mencionado, ou seja, que foi manifestado na intenção que foi feita pela Junta de Freguesia, mas o que eu digo é mais longe do que isso, ou seja, em vez de fazermos obras de paliativo, o que as juntas podiam fazer era verdadeiramente investimentos naqueles equipamentos para opor aos serviços das populações. Através do comodato não o conseguem, verdadeiramente. Depois, é verdade que o comodato tem o prazo de 10 anos, mas esse prazo de 10 anos pode eventualmente ser posto em causa. Eu sei que é em determinadas condições. É nos termos do artigo 1140 do Código Civil. E eu conheço o texto do artigo também, é verdade. Mas o que eu queria dizer é que esta solução não dá segurança jurídica aos presidentes de junta. E depois, diga-se outra coisa e é bom da verdade. Provavelmente os mais jovens não se lembram da minha idade, mas provavelmente os mais antigos lembram-se. Muitas escolas dos concelhos foram feitas em terrenos que foram cedidos pelas populações. E foram também, em muitos casos, escolas que foram construídas com os apoios das populações. Apesar da inscrição do património ter sido feita no município, é verdade, juridicamente foi em nome do município. Mas a verdade é que o contributo, o trabalho e o esforço, muitas vezes foi da população. E, portanto, era uma questão de justiça devolvê-las às populações. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, por favor, tem a palavra. Realmente, assim, não vamos chegar ao último ponto da ordem de trabalhos com tempo útil disponível. Eu não quero que ninguém se ofenda por ter dito dessa forma. Então, num futuro próximo, poderei responder dessa forma. A questão está expressa na proposta. Ficamos assim para a matéria futura. Quando me perguntarem, quando colocarem questões, por mais ridículas que sejam, como foi afirmado, de coisas que estão expressas na proposta, responderei essa resposta
está expressa na proposta. Relativamente à resolução do contrato, ela só pode acontecer desde que não seja respeitada a cláusula terceira, porque senão não pode haver. E qual é este Presidente da Câmara quererá retirar o património da freguesia e que sabemos que muitas delas foram construídas com dinheiro do povo, que muitas delas foram construídas em terrenos até particulares, cedidas por pessoas particulares. Este Presidente da Câmara quererá tirar as escolas quando faz um contrato de comodato por 10 anos e quando a vigência do seu mandato é só de 4. Será a minha intenção querer retirar o que é que seja alguém ou, ao contrário, disponibilizar para aquilo que vai para além do meu mandato e do mandato do que virá a seguir? Porque 10 anos abrange mais do que um mandato. Ou mais do que 2. Muito obrigado, Sr. Presidente. É só mais. Está no baixo, faz favor. Eu peço desculpa, mas não há divergência. Ou seja, todos estamos de acordo. Até parece que esta é uma discussão em que estamos de acordo. Não. A votação vai expressar que estamos de acordo. Nós só queríamos ir mais longe. Tão só. Portanto, não há aqui divergência. Nós queremos que sejam transmitidas, é verdade. E, portanto, até parece que há aqui uma grande discussão acerca daquilo que vai ser o sentido do voto. Não. Estamos de acordo. Queríamos era que fosse mais longe. Só. Mais nada. Muito obrigado, Sr. Peço imensa desculpa realmente à Assembleia. Reparem naquilo que está aqui em causa. O que está aqui em causa é que, eventualmente, a Câmara pode querer realizar bens, dinheiro, através de venda de património, e vocês não estão a querer. Eu com isto estou a dizer que não quero. Se quisesse, não estava a dar em comodato. E aquilo que me estão a pedir é que eu transfira o património para as juntas de freguesia e que me querem assegurar que um executivo ou outro de uma freguesia não pudesse querer realizar, depois em capital, um bem que era seu. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado. Muito obrigado. Estão esgotadas as intervenções. Passávamos para a votação. Como disse, votação individual. Vamos para o ponto 3. Quem vota contra? Sim, tem que ser. Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 4. Todos os deputados estão a saber a que se refere o ponto 4. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 5. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 6. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 7. Quem se abstém? Quem vota contra? Aprovado por unanimidade. Ponto 8. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 9. Celebração dos contratos. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 10. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto número 11. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Muito obrigado, Srs. Deputados. Passávamos para o ponto seguinte, ponto número 12. Dou a palavra ao Sr. Presidente da Câmara, faz favor. Esta proposta vem à Assembleia Municipal para ratificação e, pelo facto, peço desculpa.
na medida em que a Direção-Geral do Tesouro e Finanças apresentou-nos o acordo de regularização e que a primeira prestação tinha que ter efeitos no dia 31 de janeiro. Não havendo oportunidade de convocar uma Assembleia Geral Extraordinária em relação ao tempo que nos foi conferido, assumiu-se então o pagamento dessa prestação. A proposta é só a alteração a duas cláusulas em relação ao primeiro acordo que já tinha sido também aprovado nesta Assembleia e tem a ver fundamentalmente com a forma de pagamento do referido acordo. Na cláusula segunda do acordo inicial, dizia que o reembolso era efetuado no prazo de 4 anos e meio a partir da data do presente acordo. E esta altera diz que é feito em 9 semestralidades, com a primeira prestação a vencer dia 31 de janeiro de 2014. Depois tem a ver também, na cláusula terceira, com a forma do pagamento dos juros, que foi aditado um novo ponto, a dizer que os juros de mora são pagos semestralmente, vencendo-se nas mesmas datas do reembolso da dívida, conforme fixado em 2.1. Quanto ao valor em dívida, já referi há pouco qual era. Este é um valor de alguma forma dinâmico, na medida em que alguns processos de expropriação, quando têm decisão final do Tribunal, de acordo com o estabelecido com o Tesouro, eles pagam, se o valor estabelecido for superior ao dinheiro que já está depositado, é o Tesouro que vai colocar o excesso da decisão. Se for inferior, e muito desejaríamos que todos eles, ou a maior parte deles, fossem inferiores, haveria devolução de dinheiro depositado, o que seria um bem. Isto é tão só um acordo de regularização de situação relativamente às expropriações no âmbito do programa Polis, que, como sabem, quando se decidiu extinguir a sociedade, a Câmara assumiu os encargos com as expropriações, a 100% com as expropriações. Muito obrigado, Sr. Presidente. Está em discussão. O deputado Nuno Vaz tem a palavra, faz favor. Boa tarde a todos, novamente. Hoje vai ser um lugar comum, provavelmente. Mas eu li com muita atenção este acordo. Dizem que é só um acordo de regularização. Isto é mais um acordo de financiamento. Isto é um acordo de financiamento. Porque vejamos só, façamos aqui alguma história. A ver se nós conseguimos tirar aqui algumas conclusões. Primeira questão. Há bocadinho dizia-se que, lembram-se daquele quadro que tinha as ações todas e que não tinha lá o valor? Era só pegar em alguns valores que estão aqui neste quadro e colá-los naquele quadro. Pronto, era fácil. Portanto, aquilo que era fácil, era simples, era só pôr os valores destas ações naquele quadro. Já tínhamos aí o quê? Os pedidos que estão formulados nesses processos de expropriação. Era fácil responder a esta minha objeção. Não foi respondida assim. Depois, eu recordo que nesta Assembleia Municipal, em 2011, na ata número 4 de 2011, quando foi a transferência do património da Sociedade Polis para o município, quando transferiu o património, transferiu ativos e passivos, naturalmente. E os passivos que transferiu alguns deles, os passivos foi o quê? Foram as responsabilidades financeiras que o município tinha por causa dos processos expropriativos dos terrenos onde hoje é toda aquela zona envolvente, a chamada intervenção do Polis. E é verdade que na altura foi aqui afirmado, eu tenho aqui a ata comigo, que efetivamente o quê? Que o valor que tinha sido objeto de depósito em caução, ou seja, o valor que o Estado pôs em nome da Sociedade Polis, ou seja, o município de Chaves não disponibilizou nenhum valor para esses processos e, portanto, no momento em que os peritos, há uma comissão de peritos e identifica que o valor da avaliação daqueles terrenos
é superior ao valor da avaliação feita por o perito indicado pela Câmara, isso, e neste caso o diferencial foi muito significativo, há necessidade de fazer um depósito. Esse depósito, em vez de ser feito pelo município de Chaves, foi feito pelo Estado. Este contrato que nós estamos hoje aqui a ratificar, este contrato, é exatamente o quê? É este contrato que vai acomodar, que vai de alguma forma fazer com que o município de Chaves pague, reembolse o montante que foi feito, foi assumido pelo Estado, e é curioso, o Sr. Presidente da Câmara diz que isto é dinâmico. Eu digo que isto é um saco sem fundo. Porquê? Porque o contrato inicial falava de que a Câmara ficaria obrigada a pagar 1 milhão, desculpem-me só um bocadinho, 1.745.796 euros. Era o valor inicial em 2010. Em 2010, a Câmara de Chaves disse, muito bem, nós vamos pagar isto em prestações semestrais. Mas atenção, nós como não temos dinheiro, vamos esperar 3 anos. Moratória de 3 anos. Portanto, durante 3 anos os senhores não pagam nada. Só vão pagar os juros daqui a 3 anos. Quando chegou o momento de começar a pagar, que foi em 2013, em agosto, estranhamente, a Câmara diz, afinal não tenho condições de pagar. Desculpem lá, mas agora que eu tinha que pagar não posso pagar. Quero reformular o contrato. E pediu em agosto de 2013, em agosto, não é? Em setembro havia eleições. Em agosto de 2013, pediu a reformulação deste contrato e disse, não, façamos a reprogramação, façamos a alteração deste contrato. E a verdade é que este contrato foi para não sei se foi para a Direção-Geral, deixa-me ver se eu fiz aqui para um Serviço do Estado, Direção-Geral do Tesouro, obrigado, e a Direção-Geral do Tesouro, sim senhora, disse que sim senhora, que era possível e que podia ser aprovada a alteração deste contrato. E segundo penso saber, essa decisão por parte do Tesouro foi tomada no dia, desculpem-me lá só, foi pedido dia 30 de julho, e a verdade é que tinha a ideia que foi por setembro ou outubro que foi feita a autorização. Mas estranhamente, neste momento, a Câmara de Chaves já não deu 1.700.000 e tal euros. Aqui já se diz nesta data que afinal o município de Chaves nesta data já deve 3.603.701 euros, ou seja, estamos perto dos 4 milhões. Eu faço aqui a pergunta, e eu queria que o Sr. Presidente nos dissesse aqui hoje qual é efetivamente o montante que a Câmara está, digamos assim, pode ser obrigada a pagar. Qual é o valor, na sua expectativa, de acordo com aquilo que são as decisões dos tribunais que já foram tomadas, qual é o montante que efetivamente o município de Chaves vai ter que pagar por causa destas expropriações? Ou seja, qual é o montante que este contrato vai responsabilizar o município de Chaves? E depois que fizesse aqui uma destrinça, que era aquilo que é título de capital, ou seja, quanto é que é o montante relativo a capital, aquilo que o Estado deu, e qual é que é o montante relativo aos juros, que é a demora que o município de Chaves levou a pagar. Ou seja, tinha que pôr em 2010, se não pagou em 2010, ou nos momentos subsequentes, quanto é que isso representou para o horário público? Ou seja, para o orçamento do município de Chaves, quando é que efetivamente isso representou? E isto era importante que os membros desta Assembleia conhecessem, que é o montante que é a título digamos, de capital e qual é o montante a título de juros de mora. Isso era muito importante que essa informação aqui pudesse ser dada. Depois, eu também tenho algumas dúvidas que não tivesse sido possível convocar uma reunião extraordinária da Câmara e da Assembleia Municipal. E eu digo isto porquê? Eu vou dizer porquê e deixo aqui a dúvida sem fazer nenhuma afirmação. Porquê? Porque o FACS entra na Câmara de Chaves dia 14 de janeiro. As reuniões da Assembleia Municipal são convocadas, se da memória não me engano, extraordinárias com 8 dias de antecedência. Era possível marcar em 2 dias uma reunião extraordinária da Câmara e, passado 8 dias, uma reunião extraordinária da Assembleia Municipal. Isto garantia que no dia 31 de janeiro, esta Assembleia, assim como a Câmara, conseguia tomar uma decisão. Nós somos confrontados com uma decisão que já foi tomada. Nós agora temos que só ratificá-la. Em síntese, nós temos que naturalmente, e sabendo que o município de Chaves tem que ser sempre uma pessoa de bem, independentemente de quem a faça a sua gestão, mas temos que ser sempre uma pessoa de bem, portanto o município de Chaves terá que naturalmente cumprir esta obrigação. E depois deixo, a título de nota final, o seguinte, já é a terceira surpresa desagradável que nós temos. Foi o acordo da Resinorte, aquele montante dos quase 4 milhões de euros que é preciso pagar, há de ser o acordo com as Águas de Trás-os-Montes e agora é este acordo com a Direção-Geral do Tesouro. São muitas, e o FEF, pois, já são muitas surpresas, não encontro nenhuma agradável. Boa tarde. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a deputada Brigitte, vossa favor.
Boa tarde a todos e a todas novamente. Eu vou ser muito breve, não era a minha intenção intervir neste ponto, até porque quem me antecedeu fê-lo de forma brilhante, de qualquer das formas, e mais por uma questão de estilo, eu não consigo ficar calada e deixar de partilhar aqui convosco a seguinte reflexão. Lembrar-se-ão certamente que a dívida e o montante da dívida da nossa autarquia tem sido subejamente discutido. Foi subejamente discutido, nomeadamente, há poucos meses atrás, a quando das últimas eleições autárquicas. O Partido Socialista, recorrentemente, vinha apontando um valor na ordem dos 50 milhões como sendo aproximadamente o valor da dívida. Fomos sistematicamente acusados pelo anterior presidente de mentirosos, de alucinados, de loucos, o Partido Socialista no seu conjunto, mas nomeadamente aquela que foi a última candidata à Câmara pelo Partido Socialista, que sistematicamente apontou este número e sistematicamente foi insultada, injuriada nesta Assembleia e noutros fóruns, quando este valor era apresentado. Hoje, o atual Presidente já aqui nos disse, e merece um louvor também por isso, que, no mínimo, assumidamente, temos 47 milhões de dívida. E, portanto, ou foi contraída uma dívida louca de outubro até hoje, e isso não aconteceu, ou, e lamento muito porque não está aqui o responsável, temos que chamar mentiroso alguém. Mas desta vez com seriedade, porque alguém mentiu realmente e não era o Partido Socialista que andava a mentir, ou que andava alucinado, ou que andava doido. Por outro lado, e relativamente a esta questão do Polis, o mesmo mentiroso foi-nos dizendo aqui durante anos, e eu peço desculpa ao Dr. João Batista, mas isto está gravado, está escrito, que relativamente ao Polis, por via das cauções que foram depositadas em cada processo judicial, que a caução era entregue pelo máximo previsto do valor a pagar. E sempre nos foi dizendo aqui que relativamente ao Polis, o município de Chaves ia receber. Não ia ter que pagar mais nada, porque como as cauções estavam pagas pelo máximo, tinham que ser todas as decisões judiciais, todas desfavoráveis e todas desfavoráveis pelo máximo. Como isso não era previsível e como as cauções já lá estavam, nós íamos ter o encaixe. Engodo. Mentira. Neste momento sabemos que esta brincadeira está próxima dos 4 milhões. Mas quantos processos judiciais é que já estão decididos? Quantos estão por decidir? Sr. Presidente, como é que conta pagar isto? Quanto vamos ter que pagar por conta do Polis? Mais, estará o ativo da HTB seguro? É que por via das águas parece que já não foi preciso vendê-lo. Se calhar vamos ter que vender a participação na HTB para pagar o Polis. Onde é que isto para? Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra, uma vez que não há mais inscrições, o Sr. Presidente da Câmara, faz favor, tem a palavra. Muito bem, Sr. Presidente. Sr. Presidente, vai-me desculpar, eu não tinha anotado, desculpe, mas eu dava a palavra então ao deputado Nelson Montalvão. Sr. Deputado, quero aceitar as minhas desculpas porque não dei conta do seu pedido de inscrição. Obrigado, Sr. Presidente. Vontade, faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Eu realmente não estava inscrito e levantei a mão para solicitar a defesa da bancada do PSD, porque foi isso. Eu não estava inscrito, levantei para fazer a defesa da bancada do PSD. Foi, é verdade. E o que nos leva a defender é que nós não podemos deixar passar, nós, Grupo Municipal do PSD, algumas das coisas foram aqui ditas pela senhora membro desta Assembleia Municipal, ou senhora deputada municipal, a doutora Brigitte. Não é verdade que a pessoa a quem ela se referiu e que está aqui presente na variação, que é a senhora doutora Paula Barros, tenha sido insultada e injuriada nesta Assembleia relativamente àquilo que referiu. Nem pelo anterior Presidente da Câmara Municipal de Chaves, Sr. Dr. João Batista, nem por nenhum membro do Grupo Municipal do PSD do mandato anterior. E isso é que é repor a verdade.
E o Sr. Dr. João Batista, no nosso entendimento, e os documentos provam-no, também não é aquilo que lhe chamou mentiroso. E não é mentiroso porque os documentos que vieram a esta Assembleia Municipal no mandato anterior tinham, e esta Assembleia sempre decidiu relativamente a essas matérias, sobre os documentos que nos foram fornecidos, a todos nós, e os documentos que estavam à disposição de qualquer membro desta Assembleia, fosse relativamente à dívida ou fosse relativamente a outras situações. Pontualizar que, segundo o Anuário Estatístico dos Municípios de 2012, as posições onde Chaves aparece, nomeadamente no concerne quer ao investimento, quer a outros indicadores fundamentais. E relativamente a algumas das matérias que foram, que já se falou várias vezes na questão do Tesouro e noutras questões da dívida, relembrar que na última Assembleia Municipal de setembro, ela ocorreu a 11 de setembro. E na altura o Secretário de Estado da Administração Local tinha notificado a Câmara sobre a questão do endividamento relativamente ao ano de 2011. A Câmara Municipal exerceu no âmbito da audiência dos interessados o exercício do contraditório em 28 de agosto de 2013 e a resposta veio em 18 ou 19 de dezembro. Portanto, quando até na última Assembleia do mandato anterior, aqui os membros desta mesma Assembleia votaram o que votaram, os documentos estavam. E disto que eu estou a dizer, não são palavras vãs, estão aqui as datas e os registros, quer do que foi para a Câmara, quer do que veio sobre esta matéria da dívida. Mas a defesa da nossa bancada é porque entendemos, e já faço eu, como muitos membros desta Assembleia, parte deste órgão há uns anos, e ultimamente é nosso entendimento que tem havido um sentido e um esforço para elevar e dar dignidade a este órgão. Aquilo que a senhora doutora acabou de fazer aqui, em nosso entendimento, não dignifica e não são termos, pelo menos nós nunca nos referimos a anteriores presidentes de Câmara de outras cores políticas, nomeadamente o Partido Socialista. Tivemos divergências políticas, mas nunca nos referimos nesse tom, nem dessa forma, quer ao Dr. Alexandre Chaves, quer ao Dr. Altamiro Claro. Mas isso somos nós. Muito obrigado, Sr. Deputado. E agora sim, Sr. Presidente, tem a palavra. Sr. Presidente, desculpe eu ter interrompido a sua intervenção. Estamos bem, Sr. Presidente. Obrigado, muito obrigado. Quero dizer à Assembleia Municipal que não estou aqui para julgar o passado, estou aqui para trabalhar pelo presente. E quero-vos dizer que, de surpresa negativa em surpresa negativa, quero chegar ao fim do mandato e ser uma surpresa positiva e uma alegria para todos vós, ajudando a resolver o problema. Se verificaram o documento que vos foi apresentado na última Assembleia Municipal, o relatório do primeiro semestre de 2013 do Revisor Oficial de Contas, diz na página 16 que as dívidas a terceiros ascendem a 43 milhões de euros. Não está nada absolutamente escondido, nada do que foi dito hoje não esteve aqui presente na última Assembleia Municipal. Não estava expressa neste relatório ainda, de facto, aqui a regularização, o acordo de regularização de dívida com a Direção-Geral do Tesouro, como vos referi há pouco, sendo hoje de 3.709.000 e o do MARC 3.436.000, este somado, se fosse somado aos 43 milhões, já daria 50 milhões. E se eu referi que é 47, quer dizer que houve já diminuição de dívida. É esse o nosso caminho, estamos aqui para tentar resolver o problema. Se isto configura um empréstimo, concordo que configura um empréstimo a uma taxa de juros de 4%. A verdade é que foi assim que a Direção-Geral do Tesouro lhe chamou
desde o princípio, que os documentos são deles. Chamou desde o princípio, este é o primeiro acordo, acordo de regularização de dívida resultante das expropriações litigiosas no quadro do programa Polis em Chaves. E porquê é que a Câmara de Chaves não depositou nenhum dinheiro? Porque as expropriações começaram a ser feitas no âmbito da Sociedade Chaves Polis. Se alguma falha aqui a Câmara Municipal de Chaves teve, e eu estou a pôr o se na condicional, foi o facto de não ter obrigado o Estado, na proporção do seu capital social, a assumir também as responsabilidades no litígio com as expropriações. Porque se há lei neste país que deveria ser absolutamente revista, era a lei das expropriações. Porque quando um perito oficial é contratado para fazer a avaliação inicial, estaremos todos de acordo se pensarmos que o perito oficial não é contratado porque é da lista oficial do Tribunal, não é um cidadão qualquer que é escolhido, não faz a avaliação para fazer um agrado à Câmara Municipal. Supostamente, ele faz um trabalho sério, porque é da lista oficial. E quantas vezes a pessoa que, num determinado momento, é ele o avaliador inicial e que, num outro processo, ele faz parte das comissões que se seguem quando o processo vai para o Tribunal. Não temos aqui qualquer responsabilidade, nem nos queremos substituir aos tribunais para poder dizer se o que está por resolver vai ficar acima do que está previsto pela Comissão. Como é que, ora, de repente fugiu-me o nome da Comissão de Peritos que faz a proposta final. A Comissão Arbitral, exatamente, muito obrigado. Não quero aqui ser juiz para dizer se vai ficar acima, se vai ser igual ou se vai ficar abaixo. Eu espero e desejo é que fique abaixo. Porque o valor por metro quadrado que se está a pagar nas hortas do Carneiro, reafirmo, é um valor excessivo. Excessivo. Zona inundável, que não é expectável que tenha aproveitamento urbanístico, é excessivo. Mas, como sabem, em Portugal há a separação dos poderes e o poder judicial é que tem a última palavra.